Fala pessoal, tudo bom? Kish aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo de notícias aí, informativo rapidinho. Vou começar dando as boas notícias e depois eu dou as más notícias, combinado? A primeira boa notícia é sobre o Pocophone, um aparelho aí que está, eu diria, revolucionando a história da Xiaomi e abrindo um caminho aí que pode mudar o futuro da marca se ela se comprometer nesse sentido aí, que é uma coisa antiga já, que eu já falava aqui no canal, é sobre a forma dela de lidar com o software, as políticas de software da Xiaomi. Por quê? O Pocophone é o que muitos aparelhos Xiaomi são. Ele tem um hardware insano de forte e um preço incrível, tudo que a gente busca. Porém, eu ainda considero que a MIUI é um dos pontos fracos dos aparelhos Xiaomi. E, mais do que a MIUI, as políticas da Xiaomi relacionadas a bootloader, desbloqueio de bootloader, troca de ROM, brick, unbrick, eu considero essa a maior falha da Xiaomi e principalmente a falta de estímulo ao desenvolvimento dos aparelhos dela, como se a MIUI fosse a única e a melhor ROM do mundo, com um hardware insano, preço insano e a possibilidade de testar diversas ROMs, variação no kernel para otimizar melhor a bateria, uso do sistema, enfim, otimização total. E é isso que a Xiaomi está fazendo com o Pocophone, como uma divisão separada da Mi, que foi a proposta do lançamento desse aparelho. Eles estão conseguindo também modificar essas políticas relacionadas ao software que a Xiaomi adotava até então. O resultado é esse aqui, ó, pessoal. Diversas ROMs, diversos kernels para o aparelho. Tá surgindo ROM aí a rodo, ó, para você testar no seu Pocophone. O aparelho com certeza fica uma bala. Pode ficar melhor que a MIUI para muitos. Pode ter mais opções que a MIUI para muitos. Aí é uma questão de gosto. Eu acho que isso é o mais importante. É você poder escolher qual sistema você quer usar no seu aparelho com hardware insano. E agora o Pocophone é o aparelho da Xiaomi que está te dando essa possibilidade. Como foi que eles conseguiram e como foi que eles fizeram isso, gente? Muito simples. Abriram caminho para os desenvolvedores fazerem o trabalho deles, que é o que eles gostam de fazer, que é o que eles fazem com paixão. Então, há pouco a parte da Xiaomi relacionada a isso fez uma votação entre desenvolvedores mais assíduos, mais desejados, mais renomados entre a comunidade e resolveu entregar Pocophones para esses desenvolvedores, dizer, olha aqui, ó, toma aqui o aparelho para você desenvolver a ROM e testar o aparelho. É assim que se faz. E aí quando a empresa faz isso, ou seja, quando ela entrega o aparelho para o desenvolvedor e dá abertura, né, entrega os códigos do kernel, entrega tudo que a comunidade precisar, o resultado não podia ser diferente, pessoal. Na minha opinião, a Xiaomi tinha que aprender com o que ela está fazendo aqui com o Pocophone e fazer isso com toda a linha dela, principalmente a linha flagship, né, o Mi 8 aí, ou os próximos aparelhos que ela lançar, tem que fazer desse jeito aqui, tem que falar com os desenvolvedores, tem que mandar o aparelho para eles. Qual o custo de mandar um aparelho para 2, 3, 5 desenvolvedores, 6 desenvolvedores? Para a Xiaomi é um custo irrisório. Olha o tanto de ganho que isso provoca na prática. É absurdo, pessoal, não tem nem como explicar mais isso aqui. Eu já falava disso há muito tempo, desde o surgimento do canal. Parece que só agora a Xiaomi entendeu isso, ou pelo menos a divisão um pouco. Não sei se a Xiaomi vai entender isso, mas eu acho que aqui é o fato, não preciso nem argumentar mais, tá aqui acontecendo. Então o Pocophone já era um ótimo aparelho se ele só tivesse a MIUI. Se você não pudesse trocar a MIUI, ele já seria um ótimo aparelho, mas agora com tantos sistemas, com tanta otimização possível de kernel, é disparado o melhor aparelho do momento. Porque isso aqui, ó, presta atenção se isso aqui não é a cara do que tornou a OnePlus famosa. Um aparelho com um hardware insano, um preço incrível na época, os primeiros OnePlus, e um sistema aberto, né? Uma ideia de comunidade muito aberta, muito disponível para os desenvolvedores. Esse aqui é o segredo, pessoal, e a Xiaomi parece que está aprendendo. Tomara que ela use isso
nos próximos aparelhos dela, ela passe a fazer isso, se ela perceber que isso está dando muito certo no Pocophone. Mas vamos lá para a parte da Xiaomi que eu considero retrógrada, que ela não aprende. O que está acontecendo e que vai acontecer com os próximos aparelhos da Xiaomi. Isso aí já foi uma coisa anunciada pela própria Xiaomi. Vou até botar no site aqui para vocês verem, aqui no Guia China, ó. Os telefones da Xiaomi com a ROM chinesa não vão aceitar mais a instalação da ROM global. Então aquela confusão que a gente via nas lojas, né? Gearbest, Banggood, compra que versão, pinche, global, internacional, aquela confusão que sempre existia, é Shop Room, não é Shop Room. Qual que vai ser o problema agora? Antigamente você poderia comprar um aparelho Xiaomi, que era a grande maioria, um aparelho chinês, que viria com a ROM global instalada pelo vendedor, podia ser também uma Shop Room, mas se ele colocasse lá internacional, geralmente era o aparelho chinês, vendido na China, que vem com a MIUI chinesa, que o vendedor pegou e colocou a ROM global e mandou para você. Quando era um aparelho global, aí realmente vinha com a ROM global, mas você também poderia, se quisesse, instalar a ROM chinesa. Então, hoje em dia, muita gente ainda compra um aparelho lançamento, por exemplo. Existem aparelhos aí da Xiaomi que no lançamento só tem versão chinesa. E você compra a versão chinesa, faz o desbloqueio do bootloader, coloca uma europeia lá. Isso ainda vai ser possível, né? Você fazer o desbloqueio do bootloader e colocar a ROM europeia. Isso vai continuar sendo possível, é importante frisar isso, porque não é o fim das nossas possibilidades. Mas se você era aquele cara que comprava por exemplo, Mi 8 no lançamento, Mi 8 chinês, para chegar aqui, fazer o desbloqueio do bootloader e colocar a ROM global, isso não vai mais ser possível. A Xiaomi já anunciou isso, ok? Isso não tem nada a ver com versão estável ou beta developer. Isso não vai funcionar mesmo. E a Xiaomi ainda avisa o seguinte: se você tentar fazer isso, pode acontecer o brick do telefone, tá? Então muito cuidado com isso, pessoal. É um alerta aí para compras futuras. Aqui tá a situação, ó. Telefones Xiaomi feitos na China não vão mais funcionar com a ROM MIUI global. Telefones globais não vão funcionar na ROM chinesa. O motivo disso tem a ver com essas duas coisas aqui. A Xiaomi luta há muito tempo contra os vendedores instalando Shop Rooms nos aparelhos dela. Isso tem a ver com o bloqueio lá de bootloader, com aquela questão da remoção do EDL, todas aquelas coisas que, na minha opinião, a Xiaomi fez e não conseguiu conter e acabou prejudicando quem não tem nada a ver com isso, que somos nós consumidores aqui. Tem a ver também com isso aqui, ó. Na China, os serviços Google são proibidos, né? Então não pode ter YouTube, Gmail, Google Drive, Google Fotos, nada disso. É um país comunista e lá não pode ter Google Services. E vocês sabem que na ROM global a gente tem os Google Services. Então, o que eles também estavam tentando coibir? Que vendedores e usuários comprassem os produtos lá na China, os chineses, e colocassem a ROM global e ficassem utilizando os Google Services. Então agora é como se fosse assim: o chinês só vai comprar o Xiaomi chinês lá, com ROM chinesa, e fim de papo. E você que é global, você que é daqui de fora do mundo, você só vai comprar, se você quiser usar a ROM global, você só vai comprar o Xiaomi global. Qual que é o perigo disso aqui? Importante também a gente pensar nisso. Qual que é o perigo disso? A gente já viu aparelhos da Xiaomi que foram lançados somente no mercado chinês. Demorou um tempão até a Xiaomi lançar uma ROM global para esses aparelhos ou lançar o aparelho mesmo em versão global. Então a gente pode ficar refém de uma empresa que continue a lançar ótimos aparelhos, porém somente na ROM chinesa, somente a versão chinesa desses aparelhos. E aí o que nós teríamos que fazer? O que nos restaria de possibilidade? Fazer o desbloqueio do bootloader e instalar a MIUI europeia. Só restaria essa possibilidade se isso acontecer, da Xiaomi continuar lançando ótimos aparelhos, mas somente a versão chinesa deles, ou demorando demais para lançar a versão global ou ROM global. Então, acertos, na minha opinião, da Xiaomi, muitos recentes, os acertos dos últimos tempos aí. Não sei se é uma divisão específica mesmo da Pocophone em relação à Xiaomi, mas se for, como eles disseram que seria, estão acertando demais, estão corrigindo 90%, eu diria, dos erros recentes da Xiaomi. Inclusive eles abriram votação aí esses dias para mais desenvolvedores, agora desenvolvedores indianos, receberem os aparelhos. Então, como votação lá naquele grupo, para a Xiaomi remover a necessidade de conta
verificada lá para colocar o aparelho em EDL, então você vai poder colocar o aparelho em EDL se ele tiver plicado e repassar ROM numa boa. Então são coisas aí que a Xiaomi já deveria ter feito há muito tempo mesmo, e que eu espero que faça de fato. Mas a gente pode ver aqui que na raiz ela continua extremamente autoritária, retrógrada, na minha opinião, fazendo coisas aí que não tem nada a ver e que só prejudicam a comunidade de fãs, de consumidores e fãs também. Porque eu acho que muitas vezes o pessoal pensa que eu só condeno a marca, mas eu confesso que eu fico de saco cheio, sem paciência para essas coisas aqui que a Xiaomi faz, e muitas vezes eu deixo de comprar sim um aparelho Xiaomi por causa das políticas de software dela. Só por isso, porque pelo aparelho não tem nem o que pensar, é bom. Então eu espero que a Xiaomi ou repense isso aqui, ou pense em uma nova forma de resolver isso aqui, e que ela pegue essa postura da divisão Pocophone para todos os aparelhos dela, tá bom? Espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, um abração e tchau, tchau!